Olá, eu sou Alessandra Calor, nutricionista, especializada em doenças gastrointestinais, osteoporose e longevidade. E neste vídeo eu continuo com o tema da osteoporose. Então fica comigo porque agora você vai conhecer os tipos de exames que existem e vai entender como interpretar eles. Existem três tipos principais de exames de imagem: o DEXA Scan, que é o mais usado, o TBS, que é o Trabecular Bone Score, e o RAMS, que é o Multiespectrometria Ecográfica por Radiofrequência. Eles vão variar em grau de precisão e também vão avaliar aspectos diferentes dos seus ossos. E por que é importante você conhecer bem esses exames? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a grande maioria dos profissionais de saúde não estão sabendo conduzir o diagnóstico dos seus pacientes. Por isso, você precisa ficar atento. E olha, gente, eu não tenho medo de falar isso aqui não, tá? Porque eu vejo esses erros na minha prática clínica, com os pacientes que chegam até mim tomando medicamentos desnecessários, atropelando estratégias mais seguras de reversão da doença, porque a condição dos ossos desse paciente não foi avaliada da maneira correta. Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque você precisa entender esses exames para que você possa debater com o seu médico de forma mais consciente sobre as alternativas que ele está propondo para você. E eu quero aproveitar para te lembrar de se inscrever neste canal, ativar o sininho para você receber o aviso dos meus próximos vídeos e compartilhe com quem precisa dessas informações. E deixe o seu like também, isso é muito importante, porque assim este vídeo circula mais e quem sabe cheguem mais pessoas que precisam saber disso tudo que eu falo aqui, tá bom? Bom, voltando. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui para você? Porque essa é a parte mais importante do seu tratamento. Porque ela vai definir a melhor estratégia para reverter o seu caso. Porque é através de um exame mais preciso que a gente vai descobrir qual é a real gravidade da sua osteoporose e quais as chances que a gente tem para virar esse jogo. Então vamos entender o que são esses exames e as suas diferenças. O DEXA foi criado nos anos 80 e desde então é considerado o padrão ouro para avaliação da densitometria óssea. Até porque era a única opção que a gente tinha de exame de imagem nas últimas décadas. Os outros que eu vou comentar aqui são mais recentes, mas já existem estudos comprovando que eles são superiores. Só falta agora a comunidade científica atualizar o direito ao pódio de padrão ouro. Bom, o DEXA é um aparelho que usa um sistema de raio-x que avalia o volume que você tem de massa óssea na região da coluna lombar e o fêmur. Ele avalia quantas gramas você tem de osso por centímetro quadrado. E ele vai te apresentar três faixas distintas. A verde, que seria a densidade normal, que vai de -1 para cima. A faixa amarela, chamada de osteopenia, que apresenta a transição para a osteoporose, que vai de -1 até -2,5, e a faixa vermelha, que é a faixa da osteoporose, que vai de -2,5 para baixo. Esse exame mostra para a gente dois marcadores: o T-score, que compara a sua densidade óssea com a de pessoas mais jovens, em torno de 20 a 30 anos, da mesma raça e sexo que você, que são consideradas saudáveis. Porém, no caso das mulheres e dos homens brancos, a referência para esse exame é o biotipo norte-americano, ou seja, um biotipo mais alto e forte do que a dos brasileiros brancos. Então a gente já tem aí um ponto para se considerar. O T-score é sempre a referência que vai ser usada para pessoas acima dos 30 anos, mais ou menos. E o outro marcador é o Z-score, que compara a sua densidade óssea com a média de pessoas da sua mesma idade, sexo e raça. Esse marcador é usado mais para avaliar as pessoas mais jovens, abaixo dos 30 anos. Outro marcador nesse exame que é interessante a gente sempre observar é o BMD, que é o Bone Mineral Density, que vai te mostrar o volume exato do seu osso. Se a gente olhar só o T-score, a gente está perdendo aí uma parte da informação. O BMD é muito importante para a gente comparar com os exames futuros, para a gente poder enxergar a real mudança nesse volume e com isso a gente consegue avaliar se a sua estratégia para ganho de massa óssea está funcionando ou não. Mas o DEXA tem recebido muitas críticas por diversos profissionais da área e pelo meio científico. E eu quero trazer aqui algumas para que você esteja ciente disso. Bom, primeiro que o resultado do seu exame pode variar de um equipamento para outro. Por isso é sempre recomendado que você repita o exame na mesma clínica. E de preferência que seja feito pelo mesmo operador do equipamento, porque ele tem um papel importante nesse resultado.
Outro ponto é a calibragem do equipamento. Nem sempre é realizada com a frequência que se deve e da maneira correta. O equipamento também não será preciso em caso de pessoas de baixa estatura, muito magras ou obesas, e pessoas com lordose acentuada. A máquina não pega as medidas mais precisas dessas pessoas. O paciente pode também ter sido mal posicionado no equipamento. Pode acontecer erros no desenho que o operador faz para identificar as linhas de interesse do exame. E por aí vai. Neste estudo de 2019, com o título Erros DEXA são comuns e reduzidos pelo uso de um modelo de relatório. Modelo que ninguém aplica, diga-se de passagem. Nos resultados, a gente vê que ocorreram erros técnicos em 90% dos pacientes. Erros de interpretação do exame em 80%, sendo 42% erros graves. Os erros graves mais comuns foram o relato de informações incorretas sobre alterações na densidade óssea, em 70% dos casos, e diagnósticos incorretos em 22% dos casos. Este outro estudo, de 2020, aponta erros que variam de 20% a 40% relacionados ao posicionamento dos pacientes no equipamento. Eu não estou sugerindo aqui que você descarte o DEXA. O que eu quero é te alertar para que você não deixe ninguém bater o martelo no seu diagnóstico baseado só nesse exame e que te condene a tomar medicamentos duvidosos sem antes te dar uma chance de tentar um tratamento mais natural. E sobre esses medicamentos, se você não assistiu ainda o meu outro vídeo falando sobre isso, eu sugiro que você vá lá dar uma olhadinha, tá bom? Um outro exame que você pode fazer é o TBS. Ele nada mais é do que um chip instalado no DEXA. E o que ele faz? Ele avalia a microarquitetura óssea, ou seja, a qualidade do osso. Imagina uma casa velha com as janelas caindo, a pintura externa descascando, o telhado meio capenga, faltando umas telhas. Mas quando você olha por dentro, você vê que as paredes internas da casa estão firmes e fortes. Isso significa que, apesar da má aparência, essa casa não vai cair. Porque a sua estrutura interna, ou seja, a sua arquitetura interna está ok. Então é a mesma coisa no caso do osso. O TBS vai mostrar como está a arquitetura interna do osso, porque o osso não é maciço. Ele tem essas características alveolar, com esses espaços vazados, e o TBS avalia a qualidade dessa estrutura interna. Então, enquanto o DEXA avalia a quantidade, o TBS avalia a qualidade. O TBS apresenta 30% mais informações sobre os seus ossos do que o DEXA. Ele olha a qualidade e a força, não apenas a densidade. No resultado do seu exame de TBS vai aparecer uma correlação dos dois exames. E com isso você vai ter uma melhor avaliação sobre o real risco que você tem de fraturar. O DEXA sozinho pode mostrar que você tem um bom volume ósseo, mas se esse osso não tiver qualidade, ele pode fraturar do mesmo jeito. Percebe a diferença? Mas o TBS não descarta o DEXA, tá? Ambos são importantes nessa avaliação. E se o DEXA mostrar osteoporose, independente do resultado do TBS, a estratégia de reversão precisa ser aplicada. Mas isso vai acontecer a partir de um lugar mais realista sobre a situação dos seus ossos, o que ajuda a gente a refinar esse tratamento e até mesmo a tranquilizar o paciente. Agora, o curioso é que no Brasil são poucos os laboratórios que fazem o TBS. E o mais curioso ainda é que a grande maioria dos profissionais que manuseiam esse equipamento, geralmente médicos, não conhecem o TBS. Por isso é importante você saber quais são as diferenças de um exame para o outro, para que você possa checar direitinho se o laboratório realmente faz. E alguns vão até dizer que sim, mas na verdade estão te oferecendo apenas o DEXA. Eu já vi isso acontecer com uma paciente minha que passou por uma verdadeira saga por diversos laboratórios que diziam que tinham TBS, mas na verdade não tinham. E eles não fazem isso por má fé, é por falta de conhecimento mesmo. Pelo menos até nesse momento em que eu gravo esse vídeo. E o terceiro e último exame, o favorito dos médicos mais atualizados, é o RAMS, uma tecnologia desenvolvida pelos italianos. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem acesso. Quem sabe se você procurar muito em algumas clínicas mais sofisticadas, mas eu confesso que eu tentei e não achei, apesar de ser uma tecnologia bem compacta que qualquer médico poderia ter no seu consultório. Mas, como eu falei, a coisa aqui é triste. Se o TBS já é desconhecido por muitos profissionais da área, imagina então o RAMS.
O RAMS dá alguns saltos a mais em relação ao TBS. Ele se baseia em tamanho, forma, arquitetura e composição, que traz como resultado a fragilidade óssea, ou seja, ele avalia tridimensionalmente os seus ossos, prevendo o risco de fratura em 5 anos. Esse exame tem se mostrado ser mais preciso que os outros, como a gente pode ver nesse estudo científico de 2020. Nele foi analisado 4.307 pacientes, entre 30 e 90 anos. Fizeram DEXA e RAMS neles e então compararam. E o que eles perceberam é que o RAMS é muito mais sensível e específico. Ele é superior para prever fratura, mesmo se baseando só no T-score. Fora isso, ele não envolve nenhuma radiação, porque a sua tecnologia é de ultrassom. E por causa disso, ele é interessante também para ser usado em mulheres grávidas e crianças, por ser mais seguro. Como eu tenho falado aqui, é importante a gente ter essa visão mais precisa sobre o que está acontecendo nos nossos ossos. Isso ajuda a criar uma estratégia mais condizente e segura para esse paciente, assim como um acompanhamento mais certeiro sobre a evolução do tratamento. Mas é importante frisar que os marcadores biológicos, como os exames de sangue, urina, fezes, têm um papel super importante aqui também e não devem ser nunca negligenciados. Todo o trabalho para prevenir uma fratura envolve a gente conhecer o volume, a qualidade, a fragilidade desse osso, assim como conhecer também a saúde intestinal, o nível de estresse, os hábitos, a dieta desse paciente. A gente precisa avaliar toda a orquestra de nutrientes importantes que não podem faltar para a gente virar esse jogo. Por isso eu digo, o trabalho de um nutricionista é imprescindível e inegociável se você quiser ter uma vida plena e sem medos, uma vida onde você consegue se imaginar envelhecendo cheio de vitalidade, força e disposição para as aventuras que a vida te reserva. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar com essa informação. E o assunto osteoporose, vai longe ainda. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, então eu sugiro que você se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então até mais!